Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem nos fala é o Pai Reginaldo Diogun, aqui novamente no nosso programa, conversando com o Pai Reginaldo, batendo um papo com vocês, um papo descontraído, um papo relacionado a todos nós de religião de matriz africana como um todo, Umbanda, Candomblé, e as coisas que nos afligem enquanto pessoas também dentro e fora da religião. Então, a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus iguais, a bênção dos meus mais novos, a bênção de Baba Ogum, que nós possamos ter dias melhores, dias de saúde, de paz, alegria e felicidade. Hoje a gente vem aqui tentar expor aqui muito tranquilamente, de uma maneira muito prática e muito tranquila nesse bate-papo, para que vocês possam entender um pouquinho aí sobre essa situação de racismo, intolerância e o preconceito religioso. Eu acho que são assuntos muito pertinentes a todos nós, indiferentemente de situações vividas dentro das nossas casas e fora das nossas casas, mas são duas situações que nós, infelizmente, no nosso cotidiano, vivenciamos de uma maneira muito forte. Racismo. O que seria esse racismo, né? Que as pessoas tanto falam que sentem na pele e sentem de verdade, porque a gente vê isso acontecendo, a gente sente isso, a gente já passou por isso. O racismo institucional, né? Que é ligado a órgãos públicos, universidades, corporações empresariais, enfim. Esse racismo institucional é aquele em que as pessoas, por sua grande maioria ou por uma camada social, não reconhecem a outra por sua cor de pele, por sua posição social, e acabam segregando essas pessoas a não participarem, ou quando isso acontece, eles têm essa situação, bem no português claro, de virar a costa para essas pessoas e não aceitar. Poxa, gente, é uma situação tão complexa da gente falar, mas assim, eu queria deixar para vocês assim, dizem tanto do negro, da pele, e eu vou falar a verdade para vocês, eu posso não ser negro, mas eu me sinto negro. Minha pele pode não ser negra, mas eu me sinto sim. Eu, de alguma maneira lá atrás, em algum momento da minha ancestralidade, eu tenho certeza que houve esses negros que por outra vez me tornaram ser o que eu sou hoje. Se eu não sou de sangue, eu pelo menos vivo num país que foi construído por eles, que foi reinventado por eles. Se eu não sou negro na minha pele ou no sangue, eu convivo com negros, eu tenho amigos, eu tenho pessoas da minha mais alta confiança, negro. Eu vivo num país que está dentro de um sistema chamado universo, que todos nós vivemos, universo este que é negro, onde nós vivemos. Se o universo é negro, por que eu falar em racismo? Por que eu conviver com este nome tão vulgar, tão medonho, tão sem necessidade? Não vejo motivos para tal. Vejo sim que devemos nos reconhecer como irmãos, como pessoas vindas de um único lugar e que voltaremos ao mesmo lugar. E tudo aquilo que construímos aqui é edificar aqui mesmo. Não carregaremos dentro dos nossos caixões. Então você que não é negro, ou até você que é negro, que também cultua o racismo contra o branco e vice-versa,
deveríamos pensar, você deveria pensar mais sobre isso. Não deveria existir essa palavra no nosso dialeto, no nosso vocabulário. Nós somos criados, seremos criados e daremos continuação ao nosso viver e convivendo com essa palavra e com estes irmãos. Se nós não somos por fora, com toda certeza somos por dentro. Uma miscigenação do negro e do branco. Não há de ser diferente. Não devemos ter essa prepotência do maior, do melhor, do poderoso e do não poderoso. Mesmo que nós estamos vendo isso lá fora, né? Se um policial parar 2 brancos e um negro, ou 2 negros e um branco, pode ter certeza que já há um certo preconceito relacionado àquele negro ou àqueles negros. Agora, nós também temos que nos entender, gente. Temos que, além de reclamar os nossos direitos e não bem dizer esta situação de racismo, também temos que saber que, poxa vida, nós votamos em pessoas que combatem o racismo. Nós colocamos no poder pessoas que combatem o racismo. Nós ainda temos a mania de aceitar situações das quais eles não aceitam de nós. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, um padre, ou padres, ou freiras, ou bispos, ou arcebispo, ou seja lá o que for da Igreja Católica, lavando a escadaria dos nossos axés, lavando as escadas das nossas casas? Por que nós devemos fazer isso? Ah, é cultural. Tudo bem, é cultural. Mas então não podemos, de uma certa maneira, às vezes reclamar. Desculpa falar isso, mas sabe, são coisas, entre outras, muitas, que ainda vou estar falando aqui sobre isso, que me deixa entristecido, porque reclamamos, falamos, e colocamos essas pessoas no poder, votamos nas pessoas que não da nossa crença, da nossa fé, ou da nossa cor, da nossa etnia, e depois essas pessoas atacam nós e nós começamos a reclamar nas redes sociais, por aí. Você vai numa instituição bancária, você não aceita porque você é negro. Se você vai prestar um concurso numa instituição, você tem que ter uma cota, senão você não é aceito. Só que quem está lá dentro foi eleito por nós. Você às vezes votou naquela pessoa para estar lá, e é aquela pessoa que está fazendo isso conosco. Então temos que criar essa consciência política, essa consciência pessoal, essa consciência de que antes de reclamar temos que fazer as coisas da maneira correta. Não estou aqui tentando dizer que temos que separar as coisas, porque se a gente for generalizar aí fica muito complicado. Porque existem pessoas que nos entendem enquanto negros, existem negros que entendem eles como brancos e vivem muito bem harmoniosamente, mas tem deles que não. Então a gente tem que, sabe, começar também, além de reclamar, além de achar que somos os coitados apenas da história, é mudar a nossa história. Deixarmos de ser os coitados e passar a ser protagonistas da nossa vida. Isso é importante, muito importante. Por outro lado, a gente tem a intolerância e o preconceito religioso, que caminha junto ali, né? Como se fossem 2 irmãos ali, né? O racismo, o preconceito e a intolerância. Para mim, na verdade, isso quer dizer uma atitude mental. Atitudes mentais caracterizadas pela falta de habilidade de conhecimento, ou até mesmo a vontade de não conhecer, e assim não respeitar as crenças que existem no país, ou às vezes até conhecer, mas não querer aceitar, justamente para não precisar respeitar. Nós não estamos pedindo aqui que sejam tolerantes com nós. Ninguém quer ser tolerado. Eu não quero chegar num determinado lugar com a minha roupa de santo, com o meu fio, e ser intolerado.
Eu quero chegar neste ambiente e ser respeitado. Porque eu escolhi ser o que eu sou, eu escolhi ser desta fé, desta crença e desta denominação religiosa. Então eu quero ser respeitado. Como eu devo respeitar também, quando eu vejo alguém de uma outra denominação religiosa. Só que esse respeito tem que partir de nós. Não podemos somente cobrar. O nosso povo tem que aprender que devemos cobrar, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é muito simples e muito fácil, mas muito fácil. É começarmos a nos olhar de dentro para fora. Mais ou menos assim, eu vou tentar dizer para vocês. A primeira coisa que eu acho importante é nós não termos vergonha do que nós somos. Não ter vergonha de sair nas ruas com o nosso fio, com a nossa roupa de santo. Não ter medo. Porque atacado nós já somos. Já tem isso. O racismo já impera. O preconceito já existe. A intolerância está aí. Então nós vamos ficar guardadinhos dentro das nossas casas e toda vez que eu for para as ruas eu vou colocar um terno, uma bermuda, uma roupa diferente só para não ser reconhecido. Então acho que a primeira coisa que nós devemos fazer para mudar e que comece a haver essa aceitação é nos fazer reconhecer lá fora. Primeira coisa. A segunda coisa, e talvez uma das mais importantes, é a gente nós começarmos a entender que aqui dentro, sozinho, eu não vou poder fazer nada. Simplesmente eu vou tocar uma casa de axé, um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, no peito e na raça. Porque eu não sou amparado juridicamente, eu não tenho amparações legais via documento, e eu tenho lá 20, 30, 40 pessoas que me seguem pela crença, pela fé, pelas as minhas entidades, só que é aquelas pessoas ali e nada mais. Será que só isso tá bom? Será que o legado que eu tenho que deixar é este? Será que eu não vim para algo muito maior? Por exemplo, sair da minha situação cômoda, da minha situação confortável e começar a ir para as ruas? Começar a participar destes eventos, começar a se fazer reconhecer através dos meus atos para com os meus irmãos? Nós temos hoje, e graças ao Lodumare, várias situações que são empregadas aí fora. Temos leis que estão vindo para que nos amparem. Sabe, eu acho que nós temos que começar a reconhecer tudo isso, mas se fazer presente também. Deixar verdadeiramente um legado para aqueles que virão depois de nós. Então acho que o segundo ponto é esse. É sairmos, é nos mostrarmos, é participarmos ativamente, passarmos a ser o que chamam lá fora de militantes religiosos. Outras denominações religiosas fizeram exatamente isso. Eles formaram essas militâncias foram para as ruas, essas militâncias foram à luta, essas militâncias criaram pessoas do seu próprio meio, que hoje estão no poder legislativo, que hoje estão nos poderes judiciários e que hoje mandam no nosso país, ou pelo menos ajudam a mandar nesse país chamado Brasil. Enquanto que nós ainda estamos aqui brigando por uma roupa, brigando para estar presente no evento, se mostrando mais do que o outro, ou pensando no meu quadradinho aqui, fazer o nome da minha casa aparecer, fazer o meu nome em particular aparecer, e a gente não sai dessa situação, racismo, intolerância, preconceito religioso, mas reclamamos. Continuamos reclamando. Então são dois pontos fundamentais: não ter vergonha de ser o que é e começar a ir à luta. Escrever o nosso nome lá. Mostrar que estamos aqui, somos de verdade dessa crença e dessa fé. É óbvio
óbvio que temos que separar o joio do trigo. Existem pessoas dentro do nosso meio, como existem outros meios, né, que se aproveitam disso tudo, né? Infelizmente. Só que também é outra culpa nossa, porque nós deixamos essas pessoas adentrar no meio de nós. Essas pessoas que são oportunistas, né? Aparecem cada 4 anos nas eleições, se falando: eu sou pai X, eu sou mãe Y, eu vou fazer, eu vou acontecer. É óbvio que a gente tem que separar esse joio do trigo. É óbvio. Mas não podemos nos vender nas eleições por um carrinho de doce, por uma caixa d'água, por um cimentado na frente da minha casa. Casa essa que nem legalizada às vezes não é. Então, gente, devemos sim falar, devemos sim reclamar, devemos sim expor, devemos tudo isso, mas também devemos não ter vergonha do que somos e devemos basicamente ir à luta, sair da nossa zona de conforto e ir à luta. Acho que isso é o mais importante de tudo, é que nós começamos a parar de reclamar e efetivamente agir, pau cruzado neles. E você que tem aí seu amigo, seu irmão, papai, mamãe, que você acha que chega, senta com ele, conversa, senta com ela, explica, convida ela para uma reunião, sabe? Você que tem de repente uma liderança dentro da sua comunidade, ou pretende ter, ou gostaria de ser, vai à luta. Sabe, nós temos tantas capacidades, nós temos tanta vontade, nós somos, se vocês pararem para pensar, nós somos religiosos de uma religião muito complexa, uma religião que mexe com a vida das pessoas, uma religião que ou levanta ou pode derrubar as pessoas, uma religião milenar, uma religião que mexe com situações espirituais de outros planos. São coisas tão complicadas, tão difíceis. O que é mais fácil nós não conseguimos fazer. Se nós fazemos o que é difícil, por que não fazer o que é mais fácil? E o que é mais fácil é trazer essa mesma liderança para o nosso mundo atual, para nós encarnados. É convidar o seu amigo, o seu irmão, para um bate-papo. Você, papai e mamãe, chama seus filhos, senta com eles, faz esse bate-papo. Quando tiver uma ação que você achar que seja conveniente, que vale a pena estar lá, junta todo mundo, vai para lá, convida aquele outro irmão seu que fez uma festa de Ogum, uma feijoada maravilhosa, deliciosa, chama ele para ir junto. Vai lá no ginásio onde vai acontecer aquela festa, vai naquela passeata lá na Avenida Paulista, Copacabana, lá no Rio Grande do Sul, aos meus irmãos do Sul, aquele beijo, aquele abraço também, amo demais essas cidades do Rio Grande do Sul, enfim. Sabe, você aí do Nordeste, da região Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste, junta todo mundo, vamos conseguir sim. Nós fazemos o mais difícil, que é cuidar do ser humano. Nós fazemos o mais difícil, que é cuidar da espiritualidade das pessoas. O que é mais fácil nós não conseguimos. E nós não conseguimos não é por causa dos outros, é porque nós não fazemos. Então fica aqui a dica para você, meu irmão. Vamos estar falando mais sobre racismo, sobre intolerância, sobre preconceito religioso. Tem muitas coisas que dá para ser falado ainda sobre isso, mas fundamental, não ter vergonha do que somos. E sair da nossa área de conforto de verdade e começar a parar de reclamar e efetivamente fazer alguma coisa. Isso é fundamental. Fundamental. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de achar que nós somos coitadinhos. Ah, eu sou um coitadinho porque eu sou negro. Ah, eu sou um coitadinho porque eu sou de religião de matriz africana. Você não é coitadinho de nada. A mesma vontade que ele tem, nós temos. A mesma maneira que aquela outra religião cresceu, nós também podemos. Basta querer. Basta criar consciência. Eu acho que é isso, gente. Um abraço. É isso aí. Vamos conversando. Vamos nos falando. Vamos nos entendendo. Não sou dono da verdade. Eu exponho apenas aqui as minhas opiniões. Espero de vocês. Espero que vocês possam dar os seus likezinhos aí para que a gente possa crescer mais ainda. Se inscrever aí no nosso programa.
participar conosco, fazendo sua pergunta, trazendo sua dúvida, trazendo o seu agradecimento. Eu acho que tudo isso vai fazer a gente crescer e tudo isso vai fazer com que a gente consiga abordar o maior número de condições e de caminhos aí possíveis que nós possamos juntos trilhar. Eu acho que é isso. Um abraço, um beijo no coração de todos, a bênção dos mais velhos, dos meus iguais, dos meus mais novos, a bênção ao algum, e que possamos de verdade nos entender e começar a reconhecer isso. É gradual, mas eu tenho certeza que vamos conseguir. Axé a todos, obrigado, até a próxima.